As buretas são instrumentos que se utilizam nas titulações, normalmente. Então essa bureta aqui é uma bureta de 50 ml, a resolução dela é 0,1 mililitros, mas por interpolação nós podemos ler até a metade da menor divisão de escala, não mais do que isso. Portanto, a resolução real desse instrumento passa a ser de 0,05 ml. Então, as leituras de volume dessa bureta, ela sempre tem duas casas depois da vírgula, e a última casa depois da vírgula só pode ser 0 ou 5. Ela é uma bureta que tem, na parte traseira aqui, ela tem uma faixa azul. Isso facilita bastante a leitura de volume. Então, aonde a faixa forma, ela vem, e aí aonde ela forma, dá uma funilada ali, aquele ali é o ponto do menisco a ser lido. Então nós vamos aqui mostrar qual é a técnica para fazer a leitura dessa bureta. Quando as buretas são utilizadas cotidianamente, a gente sempre guarda elas com água. Essa bureta aqui, ela está com água. Isso requer então um procedimento prévio antes de se colocar a solução, que é justamente ambientar essa bureta. Porque se eu não fizer isso, a água que ficar aderida às paredes vai diluir a minha solução, que é uma solução padrão e que, portanto, vai gerar um erro bastante grande na minha titulação. Então eu vou precisar de um becker para recolher essa água, que já vai ser o meu becker de resíduo. Então eu vou abrir a torneira da bureta, vou deixar escoar essa água, e ao mesmo tempo que essa água vai escoando, eu já vou observando as paredes internas dessa bureta para ver se não existe nenhuma gordura no interior desse vidro. E a gente vê isso muito claramente se ficarem gotículas aqui. Então, é um procedimento interessante dar uma lavadinha aqui, né? Colocar água, toda vez que tu coloca jatos d'água aqui, essa água ela tem que escoar uniformemente pelas paredes da bureta. Se isso acontecer, significa que a bureta está bastante limpa, não existe nenhum tipo de gordura aderida aqui, ok? E isso, se ocorrer, se houver gordura, essa bureta tem que ser limpa antes de ser utilizada, porque a partir do momento que tu tem gordura aderida na parede, isso deforma o menisco e isso gera erros absurdos de leitura de menisco, certo? Bom, nós temos aqui então, isso aqui é a água, então eu vou botar na pia aqui para não misturar a água com a minha solução, isso aumenta, agrega o meu resíduo, não tem por que ficar gerando resíduos necessariamente. Bom, como é que a gente faz agora? Nós temos a bureta limpa, molhada com água, então eu vou ambientar. De que forma que a gente procede a ambientação da bureta? Lavando ela com pequenas quantidades da solução, em torno de 3 vezes. É muito mais eficiente lavar várias vezes com pequenas quantidades do que lavar poucas vezes com grandes quantidades. Então a gente coloca na parte de cima aqui pequenas quantidades
essa solução. Mas é pequenas mesmo, gente, sei lá, em torno de 5 ml, por aí. Pequenas quantidades da nossa solução. Ok? Eu fiz isso 2. Eu fiz isso 3. Posso fazer umas 4 vezes. 4 vezes. Certo? Na quinta vez que eu fizer, eu já fecho a torneirinha e aí a próprio tensionamento aqui, a própria tensão do líquido caindo aqui já vai acabar com todas as bolhas, já vai deixar essa parte totalmente preenchida de solução. Então eu vou, na última vez que eu fizer, eu vou colocar a solução e já fechar a bureta aqui, que eu vou garantir que toda essa região da bureta fique completamente preenchida com solução, evitando assim que fiquem bolhas nessa região aqui, que é também um fator importante de erro na leitura da bureta. Então eu vou colocar meu líquido, esperar dar aquele tirão da solução aqui e fechar, ok? Então a última vez eu coloco a quantidade de líquido e já fecho. Ok, então aqui eu garanto, ó, que toda essa quantidade aqui é de solução sem a mínima possibilidade de ter bolhas. Aí agora eu posso encher a minha bureta. Então, ó, como é que eu faço? Eu tiro a bureta daqui, viro esse suporte e esse agarrador, coloco a bureta para cá, puxo isso aqui mais para cá um pouquinho e coloco a bureta para baixo da bancada para que o zero fique na altura dos meus olhos. É importante aqui para fazer a leitura do zero, ok? Então eu vou fazer o ajuste do zero na altura dos meus olhos. Eu vou preencher o líquido, porque a minha bureta já está ambientada. Ok. Eu preenchi o líquido até o fim. Agora eu dou uma observada aqui, vejo se não tem nenhuma bolha, se a bureta está totalmente preenchida, ok? Porque bolha de ar não é solução. Ok. Coloco o líquido até um pouco acima do gargalo, do ponto do zero, e o meu gargalo está com bolhas, com gotas de solução. Então eu vou lançar a mão do meu cotonetão para dar uma secadinha aqui, ó, porque essas gotas, né, essas gotinhas podem escorrer e podem dar probleminhas. Então, aqui, assim como no balão, a gente tem que dar uma secadinha aqui no gargalo da bureta, ok? Muito bem. Agora nós vamos proceder o ajuste do zero da nossa bureta. Vou pegar, como a minha bureta já está ambientada, a solução que tem aqui dentro é a mesma da minha solução padrão, portanto o que descer ali é a mesma que está aqui. Então eu vou poder colocar a minha solução aqui para pegar a solução que está aqui dentro. Eu não preciso olhar ali para baixo, eu posso olhar somente para o zero, ok? Então eu vou segurar aqui a minha torneira, vou olhar exclusivamente aqui para o zero, na altura do meu olho, para evitar o erro de paralaxe, e vou efetuar o ajuste desse zero, ok? Essa pipeta com a franja é bem mais interessante, porque ajuda bastante em função da deformação da franja lá atrás. O que aconteceu aqui? Fiz o ajuste do zero, vamos colocar a boleta mais para
na bureta também fica uma fraçãozinha de gota ali na ponta da bureta por causa do ajuste do zero. Então essa fraçãozinha de gota eu tenho que tirar, porque ela não faz mais parte do volume da bureta. Então eu encosto aqui e retiro, olha ali, ó, fraçãozinha de gota aqui, que não faz mais parte da minha bureta, ok? Então a bureta está zerada e pronta para o uso, ok? Agora, de que forma que eu vou usar essa bureta? Normalmente a gente usa ela em titulações, certo? Então, as titulações, elas se utilizam desse instrumento, que é o Erlenmeyer. Tu vai colocar ele aqui embaixo, certo? Então, tu vai fazer a reação química aqui dentro. Tu vai sacudir ele, enfim, vai inverter. E de que forma tu vai agarrar essa bureta? Vai pegar. Normalmente eu sou canhota, então eu prefiro fazer a agitação do Erlenmeyer com a minha mão esquerda. E então eu vou manusear a bureta com a mão direita. Para fazer isso, eu tenho que girar a bureta e pegar ela dessa forma. Eu vou fazer isso com a mão esquerda para vocês poderem enxergar aqui como é que se manuseia, né? Pega assim e assim, ó. Ok? Por que é assim e por que não é assim? Ok? Por quê? Porque assim tu consegue, apesar de não ter um ajuste fino e uma destreza melhor, assim tu consegue manusear a torneira sem forçar ela para dentro. A tendência de tu ficar manuseando a torneira desta forma é que tu sempre tens a tendência de, ao manusear, apertar ela para dentro aqui. E aí ela começa a ficar mais difícil de trabalhar. Então por isso é que sempre a preferência é a utilização assim. Mas se tu não conseguires te adaptar manuseando a bureta desse jeito, manuseia desse. O que importa é saber que ao manusear desse jeito, procura não apertar ela para dentro, manuseia de uma forma tranquila, né? E o importante de tudo é tu fazer a titulação de forma correta e sempre chegar no ponto final. Isso aqui é o mais importante, independentemente de tu pegar a bureta dessa forma ou desta forma, o importante é tu chegar ao ponto final com tranquilidade, tá? Duas coisas importantes por fim: o tempo de escoamento e o ponto final de uma titulação. Bom, o tempo de escoamento para uma bureta, normalmente, o tempo de escoamento total dos 50 ml normalmente é de 3 minutos. Tá? Portanto, a gente não pode simplesmente chegar e abrir essa bureta aqui, ó, até a gente imagina assim, a minha titulação vai dar 35 ml mais ou menos. Então eu abro essa torneira aqui até os 30, abro as ganhas aqui, saio aqui a 1000, chego aqui até os 30 e fecho, aí eu vou gota a gota. Não se faz isso. Isso gera um erro muito grande na titulação, porque esse líquido ele precisa de um tempo razoável de escoamento. Porque se ele começa a escoar muito rapidamente, tá? Uma fração muito grande de líquido fica aderido na parede. Então, o líquido ele tem que descer devagar na mesma taxa em que aquele que está aderido na parede também vai escoar. Então as coisas têm que descer ao mesmo tempo. A bureta tem que ter uma taxa de escoamento pequena. A gente não pode ter pressa nesse momento.
Então, quando tu vai fazer a titulação, a recomendação é que a cada 10 ml tu tenha mais ou menos um minuto para escoar 10 ml. Então, tu tem que fazer um escoamento gota a gota. Eu vou abrir aqui para vocês imaginarem que é razoável, tá? Numa titulação. Isso aqui é um fluxo razoável de uma titulação. Isso aqui é um fluxo razoável para uma titulação. Tu não pode ir muito mais rápido do que isso, porque esse líquido aqui, ó, ele tem que ir descendo a mesma taxa que o líquido que está aderido na parede está escoando, ok? E quando tu chega próximo ao ponto final da titulação, o grande segredo e a grande regra é a seguinte: a próxima gota só cai quando a interferência da gota anterior sumir. Dessa forma, tu nunca vai errar um ponto final de titulação, ok? E às vezes tu precisa, uma gota é muita coisa. Então, às vezes tu precisa liberar uma fração de gota. Como é que a gente faz isso? A gente coloca, abre, vai abrindo a torneira até que uma fraçãozinha de gota apareça ali. Uma fraçãozinha de gota está ali na ponta. Aí tu pega isso aqui, encosta na parede interna daquele frasco lá do Erlenmeyer, aí pega e arrasta com água para dentro e sacode, ok? Feito isso, terminado a titulação, chegou ao ponto final, aí tu vai, pega a bureta, traz a bureta de novo à altura dos teus olhos e procede à leitura do menisco, sempre na altura dos olhos. Nunca tu vai até a bureta, sempre é a bureta que vem até a altura dos teus olhos, ok? Então, feito isso, a gente termina a titulação, retira toda a solução, terminada o escoamento aqui, a gente procede à lavagem dessa bureta. A depender da solução que está aqui dentro, tu vai precisar retirar essa bureta, levar até a pia para proceder uma lavagem mais completa e encher ela com água, né? Enfim, guarda da melhor forma a depender da situação. Ok? Então, eram essas as instruções para proceder à leitura de bureta, leitura de balão e leitura